Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa aula de matemática. Eu sei assim que muitos já começaram a perceber que, puxa, eu consigo resolver as questões, esse é o objetivo, pessoal. As questões do Enem são questões, na grande maioria, de raciocínio lógico e dedutivo. Então a ideia é que vocês consigam fazê-las sem muita dificuldade. O que precisa ter? Aquilo que eu chamei atenção na aula passada. Atenção à interpretação. Pessoal aí que não gosta muito de ler, vamos começar a ler para a gente começar a interpretar melhor. Quando você lê, você abstrai da leitura informações importantes. Quando você lê um problema matemático, você abstrai da leitura questões, dados importantes, então são necessários, certo? Vamos lá então. A primeira questão diz o seguinte, ó, em 2002, o número de turistas aumentou em 20% na cidade do Rio de Janeiro. Em 2003, devido à violência, esse número decresceu 20% em relação a 2002. O número de turistas em 2003 em relação a 2001 foi o mesmo, o dobro, o triplo, menor ou o quádruplo. Ou seja, permaneceu igual, dobrou, triplicou, foi menor ou quadruplicou. E vocês podem observar o seguinte, que ele deixa, isso aqui é bacana, ele deixa alguns dados que são implícitos no problema que vocês precisam pensar um pouquinho, não é? Então, olha só, ele fala assim, em 2002, o número de turistas aumentou em 20%. Então, eu vou partir, vamos lá para o quadro? Vamos lá? Eu vou partir da ideia do seguinte, eu tenho 2001, que eu já vi que ele pediu ali, que ele no final ele pede uma comparação, tenho de 2002, tenho de 2003. E aí ele fala assim, ó, em 2002, o número de turistas aumentou em 20%, mas gente, quando eu aumento em 20%, eu aumento em cima de alguma coisa que eu já tinha, não é? Tá, professor, então você coloca x mais 5, muito bem. X mais 20, não x mais 5, x mais 20, muito bem. Eu aumentei 20% em cima de alguma coisa que eu já tinha. O que eu tenho que pensar é que essa coisa que eu já tinha era um dado referente a 2001, não é? Então, em 2001 eu tinha uma quantia, não sei quanto era uma quantia de turistas. Em 2002, essa quantia, ela aumenta 20%, ela cresce 20%, e em 2013, em virtude da violência, ela decresce 20%, ou seja, se em 2002 eu tinha uma quantia mais 20% e em 2003 caiu 20%, em 2013 eu volto a ter X, ou seja, eu volto a ter a mesma quantia de turistas que eu tinha em 2001. Portanto, a nossa resposta correta ali é a letra A. Eu volto a ter o mesmo número de turistas. Fácil, né? Essa foi fácil. Agora tem uma outra que parece, mas não é. Parece igualzinha a essa, mas não é. Essa aqui é uma adaptação que eu fiz, vocês já devem ter visto ela em várias situações e a resposta parece óbvia, mas vale a pena ler de novo. Vale a pena ler de novo a questão para ver se realmente não tem nenhuma pegadinha nela, se é isso mesmo. A questão diz o seguinte, ó. Uma mercadoria custava R$80 e o seu preço foi reajustado em 5%. Se ao seu novo preço for dado um desconto de 5%, essa mercadoria terá um valor maior do que o anterior, um valor menor do que o anterior, o mesmo valor do anterior, um aumento de R$5 sobre o valor anterior ou um desconto de R$5 sobre o valor anterior. Vamos voltar no slide onde eu tiro os dados do problema. Eu tenho lá, ó, uma mercadoria custava R$80 e o seu preço foi reajustado em 5%, ou seja, não é? Ele sofreu um reajuste de R$4. Vamos pensar assim, ela custava R$80 e ela sofreu um acréscimo, um aumento.
um aumento de 5%. E aí o pessoal vai lá procurar, não é? 5% de 80, que vai dar quanto? R$4. Ou seja, essa mercadoria hoje, ela custa para mim, com esse aumento, R$84. Bom, aí acontece o seguinte, ao novo preço, ou seja, a esse preço de R$84, é dado um desconto de 5%. Ocorre que 5% de 80 é uma coisa, 5% de 84 é outra coisa diferente. Se eu tenho um novo preço de 84 e eu vou tirar aqui 5%, esse 5% que eu estou tirando, ele não equivale mais a R$4. Agora, esses 5% aqui equivalem a R$4,20, ó. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é estou tirando dos R$84 que eu tinha, R$4,20, ou seja, eu estou ficando com R$79,80, não é? 79 mais 20 centavos, 80 mais 4, 84. Então, observem, eu parto de 80 reais, sobre esses 80, agem um acréscimo de 5%, que equivale a R$4. Então, a mercadoria que era 80 passa a custar 84. E sobre esses 84, não vendi a mercadoria, ficou lá empacada, eu volto a dar um desconto de 5% em cima dela. O desconto agora não equivale mais a R$4, e sim a R$4,20. Só que quando a gente lê esse problema muito rápido, ele parece idêntico ao anterior, o que eu acabei de fazer com vocês. Ah, ela tinha 80, era R$80, aumentou 5%, diminuiu 5%, continua custando os R$80. Parece, mas não é, por isso que eu digo que vale a pena ler de novo, certo? O que acontece então? O nosso preço agora, é igual, é maior, vamos lá olhar as alternativas, ele é um valor maior, ele é um valor menor, ele é o mesmo valor, ele aumentou R$5, porque é 5%, tem gente que acha que 5%, como toda porcentagem é por 100, 5% então é R$5, não é? Ou ele teve um desconto de R$5, a resposta correta é a letra B. Ele agora custa menos do que ele custava anteriormente, certo? Muita atenção aí, porque esse problema aqui já pegou muita gente, né? Bom, vamos lá, vamos continuar trabalhando aqui com o nosso raciocínio. Na questão número 3 é uma questão do enseja. Questões contextualizadas, questões que trazem vários dados para que nós possamos analisar. Diz o seguinte: a figura a seguir representa um campo de futebol de dimensões x e y. X de comprimento, y de largura, x largura, y comprimento. Com perímetro de 340 metros. A área desse campo pode ser corretamente representada em função da menor dimensão x por... Bom, agora nós vamos olhar aí, dá uma olhada nas nossas alternativas e olhem a figura, porque o que interessa para vocês aqui é que vocês observem essa figura do campo de futebol que nós temos aí, e nessa figura nós temos duas dimensões, não é? Nós temos x, que tá sendo dado como a largura do campo, e y como o comprimento, não é? E aí os dados que eu tenho anteriormente diz assim, que o perímetro é igual a 340 metros. Então, vamos lembrar um pouquinho? Bom, eu tenho lá o campo y e x. Perímetro, para quem não lembra, né, gente, é a soma de todos os lados de uma figura, de um polígono. Então, aqui, por exemplo, o perímetro, que é representado por 2p, vai ser igual a 2y mais 2x. Bom, esse perímetro neste problema aqui, ele falou que vale 340 metros. É o comprimento desse perímetro aqui. Bom,
Alguns alunos falam assim, professora, na matemática tem tantas regras, uma coisa vale para um, já não vale para outro. Eu costumo dizer o seguinte, é como se fosse, a matemática é como se fosse uma irmã mais velha, assim. Tudo que você faz para o irmão mais novo, você tem que fazer para ela. Ou é como se ela fosse uma irmã mais nova. Tudo que você faz para o irmão mais velho, tem que fazer para ela. Ou seja, se tudo que você fizer para o primeiro membro, você também fizer para o segundo, está valendo, certo? Agora, se você resolver fazer no primeiro e não fazer no segundo, aí vai dar problema. Por exemplo, por que eu falo isso? Porque nessa expressão, nessa equação que eu tenho aqui, ó, eu posso simplificar, não é? Eu posso dizer que se 340 é igual a 2y mais 2x, eu posso dizer que x mais y é igual a 170. Ou seja, o que eu fiz? Uma simplificação por 2. Simplifiquei toda ela por 2 e chego a x mais y, que é o semiperímetro, né, pessoal? Igual a 170. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber a menor, a área desse campo pode ser representada corretamente em função da menor medida de x. A área, eu vou chamar aqui de S, a área é base vezes altura, ou seja, aqui eu tenho x vezes y, certo? Se x mais y é igual a 170 e x vezes y é igual à minha área S, eu vou dizer aqui, por exemplo, que vou substituir que y é igual, porque ele pediu em função de x, não? Então, vou substituir aqui y é igual a 170 menos x. O que é isso daqui, pessoal? É um sistema de equações de primeiro grau ainda. E aí vocês têm lá, vocês podem fazer por adição, substituição, comparação. Eu vou fazer aqui por substituição, porque eu tenho uma multiplicação aqui embaixo. Então, eu disse que y é igual a 170 menos x. Venho para cá, no lugar do meu y, que está sendo multiplicado por x, eu vou colocar 170 menos x igual a S, igual a área. Ou seja, eu terei 170x menos x ao quadrado, ó, a propriedade distributiva atuando aqui, igual a S. Ou, se isto é igual a isto, é porque S é igual a x ao quadrado menos x ao quadrado mais 170x. E aí eu vou dar uma olhada ali, por exemplo, nas minhas alternativas, para ver o que eu poderia retirar. Bom, todas elas, de cara ali, eu já retiraria as 3 últimas. Por quê? Porque ela não fez uma simplificação. E se ela não fez a simplificação por 2 que nós fizemos lá, ele não sairia no x ao quadrado, sairia em 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, não sairia no x ao quadrado como nós temos ali. Então, já retiraria a letra C, D e E. Aí eu fico lá com a primeira, não é? Que é menos x ao quadrado mais 170x, e com a segunda, que é menos x ao quadrado menos 170x, só um sinalzinho que faz toda a diferença ali, se essa questão for decisiva para vocês, certo? Então, ali nós temos a alternativa correta, a letra A, a primeira questão, que fala que a área é igual a menos x ao quadrado mais 170x. Certo, pessoal? Vamos lá? Tudo ok aí? Tudo bem? Podemos ir para a próxima? A próxima questão, se não gostar, é uma questão mais simples, mais fácil, assim, se essa do sistema de equações, tem muitos alunos que não gostam de sistema, não é? Eu não gosto de primeiro grau, não gosto de segundo grau, mas é uma questão, assim, de você ir trabalhando, escolher, tem várias formas. Você escolhe aquela que te faz sentir melhor, que te dá mais segurança e segue aquela lá, certo? Eu sempre falo para os alunos isso. Eu costumo ensinar 3 formas de resolução de sistema. Aí vocês escolhem aquela que acho que tem mais a cara de vocês e sigam sempre aquela forma, Vamos lá. Essa questão número 4 é uma questão do EFT, também caiu nesse último vestibular agora do dia de junho agora, não é? Então diz o seguinte: na divisão de uma herança para 3 herdeiros, um advogado cobra 1/5 do valor total da herança para acompanhar os trâmites legais desta divisão. Sabendo-se que os herdeiros irão receber partes iguais, deduzindo-se o valor devido ao advogado,
Qual fração a seguir representa a parte que cada herdeiro receberá em relação ao total da herança? Ela parece ser uma questão assim, de equação, uma equação de primeiro grau, mas você consegue resolver ela de uma outra forma, bem mais simples, bem mais tranquila. Porque ele fala que o advogado cobrou 1/5 do valor total, não é que seria de X, do valor total, para acompanhar o caso. E o resto vai ser dividido entre 3 irmãos e cada irmão vai receber exatamente a mesma quantia. Então vamos imaginar o seguinte, se esse advogado vai retirar 1/5 para ele, eu imagino que essa herança toda foi dividida em 5 partes e uma parte vai ficar para o advogado. As demais 4 partes, que no caso da herança representam 4/5, serão divididas entre os 3 irmãos. E aí virou brincadeira, né? Por quê? Muitos, essa regra que todo mundo sabe, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui até você sabe, né, Silvio? Não sabe não? Sabe, né? Tô brincando, sabe mais coisas, Silvio. Vezes 1/3. E aí, nós temos o que aqui? 4/5, ou seja, a cada um dos irmãos terá direito a 4/5 desta herança. Então, nós temos ali as alternativas, ó, 1/3, esse 1/3 de cada vocês já poderiam excluir, não é? Porque vocês vão ter que pagar o advogado, então não dá mais para ser 1/3 para cada um. 1/5 é o valor do advogado, 1/15, não sei bem como achou ali, 3/15 também não, e 4/15 sim. Vamos pegar o que restou da herança e vão dividir aí por 3, ou seja, os 4/5. A resposta correta é a letra E. Essa questão caiu no último vestibular do FT, certo? Vamos lá então. Questão número 5, mais uma questão aqui, essa aqui um pouquinho mais extensa, e aí eu vou ler ela com calma e nós vamos extrair os dados dela. Diz o seguinte: Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a 5ª nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª, e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses 2 países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela a seguir, referente ao período de 2003 a 2007. E aí vem uma tabela, aqui é interessante, eu vou fazer uma parada para que vocês prestem atenção. As questões do Enem, elas trazem muitas figuras, muitas tabelas, muitos gráficos, certo? Então, assim, não dá para você passar por uma tabela achando que ela é só um enfeite, um adorno ali, ela está enfeitando. Não. Preste atenção, gastem 1 minuto, 2 minutos ali olhando o que quer dizer aquela tabela para vocês, porque se ela foi colocada, ela está trazendo uma informação. E essa informação tem que ser processada, certo? E enquadrada posteriormente, para ver aonde ela melhor vai se adequar. Aqui, por exemplo, quando eu termino de ler o problema, o que eu sei? Eu sei que ele trata da relação entre 2 países, de Brasil e de França, que fala há muitos anos eles já têm essa relação, e a tabela vai mostrar para mim quanto o Brasil investe na França e quanto a França investe no Brasil. Pelo que eu entendi, no finalzinho da questão dizia assim, essa relação ela não é adequadamente explorada, quer dizer, tem coisas para melhorar. Eu até não estou entendendo, nesse momento eu não entendo direito o que isso quer dizer. A partir do momento em que eu vou resolvendo, vou encontrando as soluções, eu vou ficar mais tranquila para ver isso daqui. Diz o seguinte: investimentos bilaterais, o que quer dizer? Vamos analisar um por um, vamos analisar o que o Brasil investe, quanto o Brasil investe na França, quanto a França investe no Brasil. Aí nós temos lá, a segunda coluna diz respeito aos investimentos do Brasil na França e a terceira coluna diz respeito aos investimentos da França no Brasil. Então eu tenho lá os meus dados e agora eu vou ver o que eles querem perguntar para mim. Diz assim: os dados da tabela mostram que no período considerado os valores médios
dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França, em um valor, agora ele me dá as alternativas, inferior a 300 milhões de dólares, superior a 300 milhões, mais inferior a 400, superior a 400, mais inferior a 500, superior a 500 e inferior a 600 ou superior a 600. Bom, inevitavelmente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encontrar o valor médio de aplicação do Brasil na França e da França no Brasil. Então, eu vou utilizar a tabela e vamos para o quadro com a nossa calculadora. Eu uso a calculadora aqui porque eu preciso agilizar, otimizar meu tempo aqui, né, pessoal? Vocês, no momento do Enem, não vão ter calculadora. Então, aqueles que têm duvidazinhas em algumas operações, é bom resolverem aí. Nós temos lá, Brasil na França. Então, eu vou colocar assim, ó, Brasil na França, dá para entender, não é? E aí eu tenho lá, vou colocar só o valor médio. Eu tenho 367, mais 357, mais 354, mais 539, mais 280. Eu tenho um total aqui de 1.897. Como eu estou procurando o valor médio, eu vou somar tudo, já que eu somei tudo, vou dividir pela quantidade de anos em que eu estou investindo ali. No caso, são 5 anos. Vou dividir por 5 e vou encontrar 379,4. Isso daqui é dado em milhões de dólares. Então, assim, uma média dos investimentos do Brasil no período de 2003 até 2007 é equivalente a 379,4 milhões de dólares. Agora vamos fazer o processo inverso. Vamos ver quanto é que a França está investindo aqui no Brasil, que eu posso observar que os valores são bem maiores, né? 825 mais 485 mais 1.458 mais 744 mais 1.214. Deu para mim um montante de 4.726 e eu também vou dividir isso aqui pela quantia, pelo tempo, né, pela quantia de anos que eu tenho, e resultou para mim aqui 945,2. Então eu já posso observar que é um valor bem maior. O que a França investe no Brasil é bem maior. Agora que eu entendo quando ele fala lá, ó, não estão sendo adequadamente exploradas. De fato, a França tem investido muito mais aqui no Brasil do que nós lá na França. Mas o que nos interessa aqui, um pouquinho antes, ele quer saber as restrições e tal, e ele quer saber de quanto é essa diferença. É isso aí que ele quer saber. De quanto é essa diferença? Talvez vocês não tenham percebido que no problema ele não fala diferença, ele não fala claramente que o que ele quer é a diferença. Ele fala dos valores médios de investimento da França no Brasil, que foram maiores, tal, que está sendo mostrado. Mas quando ele vai ali, ele fala assim, é inferior a tanto, é superior a tanto, é inferior a isso, superior a aquilo, ou seja, ele quer saber quanto é que é. Bom, eu vou pegar 945,2 e vou subtrair, diferença e subtração sempre, né, gente? Então, vou subtrair 779,4 e eu achei lá, fazendo aqui, essa subtração de 945,2 menos 379,4, eu achei aqui 565,8. Lembrando que isso daqui é em milhões de dólares, certo? Milhões de dólares. Então, eu vou lá para as minhas alternativas, agora ficou fácil de ver. Eu tenho um número que é superior a 500 e inferior a 600, então as três primeiras já não são. Ali, letra D, superior a 500 milhões de dólares, mas inferior a 600 milhões de dólares, a alternativa correta é a letra D. Certo aí, pessoal? Nós temos que ter um pouquinho assim de sabedoria, de paciência no momento de ler para poder extrair o que o problema está pedindo para a gente. Porque às vezes ele não está claro. Nesse aqui, por exemplo, não ficou claro que ele queria que nós fizéssemos essa diferença. Vamos lá.
Acho que eu dou conta de terminar no nosso tempo a última questão. Diz assim: o sistema binário foi aperfeiçoado e formalizado por Leibniz, que é um grande matemático, gente, e foi fundamental para o desenvolvimento do computador e do celular. Nesse sistema, toda informação é transformada nos números 0 e 1, a notação binária, né? O sistema binário. No quadro a seguir, temos dois exemplos de como converter números decimais em números binários. Dê uma olhadinha nesse quadro que tenho certeza que vocês vão entender. Nós temos lá, na primeira coluna, o decimal 8, na segunda coluna, o binário, que representa o 8, que é o 1000, e aí nós temos uma série de potências de 2, de base 2. E aí nós temos lá o 33, muitos de vocês devem estar olhando esse quadro sem entender mais ou menos o que ele significa. Não é? E aí eu quero chamar a atenção, vem aqui comigo para mim, vem aqui para mim, por favor. Vamos pegar, por exemplo, o 45. O que o sistema binário vai fazer? Ele vai escrever o 45 em formas de potência de 2, certo? Então, por exemplo, assim, 2 na 0, 1, 2 na 1 é 2, 2 na 2, 4, 2 na 3, 8, por isso que ele colocou ali 2 na terceira é 1000, 2 na quarta, 16, 2 na quinta, 32. Eu estou querendo formar o 45. Eu vou decompor o 45 apenas em potências de base 2. Então, eu vou fazer assim, ó. 45, vou colocar aqui 2 na quinta. Por quê? Porque 2 na quinta é 32, certo? Mas, eu vou colocar um 8, porque 32 mais 8 dá 40. E o 8 é 2 ao cubo, ó. 2 ao cubo é 8. Então, fica 32 mais 8, já consegui 40. Agora eu preciso de 5. 5 eu não consigo, mas eu consigo assim, ó. 2 ao quadrado, que são 4. Então, eu já tenho 44. E 2 na 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, eu consegui aqui o 45, certo? O que nós fizemos? Decompomos o número 45. Então, olha só, lá no meu sistema eu tenho 2 na quinta, 2 na quarta, 2 na terceira, 2 na segunda, 2 na primeira, 2 na 0. Onde eu usei, eu coloco 1. Eu usei o 2 na quinta, usei o 2 na terceira, o 2 ao quadrado e o 2 elevado a 0. As demais casas eu represento por 0. Então, como é que se representa na forma binária o número 45? 101, 101, certo? Neste quadro aqui, ele está perguntando assim, ó. Ele está fazendo a pergunta contrária. Como é que eu vou representar em decimal o número binário 1111? Então, olha só, eu tenho lá 1111, eu tenho o 2 na 0, que foi uma vez, eu tenho o 2 na 1, eu tenho o 2 na 2 e tenho o 2 na 3. Nós utilizamos, ó, tem uma casa no 2 elevado a 0, tem uma casa no 2 elevado a 1, no 2 elevado a 2 e no 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo é 8, 2 elevado ao quadrado são 4, 2 elevado a 1 são 2, 2 elevado a 0, 1, 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Então, esse número aqui, ó, o número binário, 1111, equivale ao decimal número 15. Só nós preenchermos a nossa tabelinha ali, não é? Ou seja, nas minhas alternativas lá, a letra C. Claro que para você que nunca viu essa tabela na frente, vai ter um pouquinho de dúvida de entender como que ela está se organizando, não é? Como que ela está processando. E por isso que eu fiz questão de explicar para vocês ali como é que compõe o número 45. Porque vocês percebendo como nós compomos o 45 a partir das potências de 2, fica mais fácil para nós decompormos também. E numa questão do Enem, onde você vai precisar, assim, tá um pouquinho nervoso, tá um pouquinho ansioso, não é? Vale a pena gastar 1, 2 minutinhos aqui para entender a dinâmica da tabela, entender o que ela está pedindo. Ali o 33, rapidinho, né? Silvio, tem o tempo, né? No 33 ali, por exemplo, nós utilizamos 2 na quinta, porque 2 na quinta é 32, e utilizamos 2 na 0, que é 1, certo? Deu 33. Gente, meu tempo esgotou. Muito obrigada pela participação e eu espero vocês aqui para a nossa próxima aula, certo? Obrigada, até a próxima.